A mansão vazia na ilha de Fallen foi aberta uma vez para receber os convidados de honra do continente. O barão Jonas tinha enviado toda a mão de obra que ele tinha, mas ainda era um pouco subalterno para os hóspedes que ainda estavam entrando. Além disso, os hóspedes do deserto ocidental e das terras do norte ainda estavam a caminho da ilha. Essas organizações tiveram que viajar longe para alcançá-las. Mesmo que recebessem as notícias por magia, os emissários chegariam à ilha de Fallen mais tarde do que os outros convidados. Muito em breve, os convidados não tiveram escolha senão procurar alojamento nas estalagens de Port Venus, o que foi uma grande oportunidade para os comerciantes daqui. Os preços de vários itens aumentaram. Enquanto o barão Jonas corria para cuidar dos convidados, ele também foi suspenso em estado de descrença. Felizmente, o mordomo Lian estava por perto para cuidar das coisas, então a ordem ainda podia ser mantida. Meu filho já se tornou lendário. O barão Jonas e sua esposa se sentiram como se estivessem numa montanha-russa emocional. Enquanto eles não estavam no auge da nobreza, eles ainda tinham uma certa compreensão em relação ao sistema de poder no mundo dos deuses. Um lendário era uma entidade poderosa que poderia influenciar um reino inteiro. Os bardos sempre cantariam hinos de seus contos, os contos desses seres no ápice do poder. Neste momento, o filho deles, Leilin, também havia conseguido essa conquista. Agora, os estimados convidados também estavam discutindo fervorosamente essa juventude que se tornara lendária. Um lendário que ainda precisa atingir a idade de 25 anos. Lord Leilin quebrou o recorde no continente. Há rumores de que ele é uma alma favorecida da deusa da riqueza. Não há outras explicações plausíveis. Uma alma favorecida só pode avançar rapidamente como um clérigo, e mesmo isso exigiria uma grande quantidade de força divina. Evidentemente, este emissário era mais privado do que os outros para os poderes do extraordinário e para os rankings no mundo sistema de energia. Da minha observação, este Leilin deve ter tido algum tipo de talento extraordinário, o que explicaria seu progresso. Há rumores de que ele assumiu a pirataria no passado, e ele até conduziu uma pesquisa tabu relacionada a Netheril. Uma voz cheia de aborrecimento e hostilidade soou, aparentemente pertencente a alguém que tratou Leilin como seu inimigo. Isso é realmente um problema antes que alguém se torne lendário, mas quase todos os lendários se envolvem em pesquisas tão obscuras. Usar isso para condená-lo é apenas. Além disso, para seu passado como pirata, você não viu que até mesmo o feiticeiro da corte de Dambrat está aqui. Esta voz profunda falou com uma postura muito lógica, que deixou o emissário hostil. Apenas um tempo depois, alguém lamentou: este é um lendário sobre o qual estamos falando. A voz reverberou por toda a sala. Em meio à discussão fervorosa entre as forças, Leilin escolheu se esconder dentro da Torre dos Magos, raramente vista pelos olhos do público. Ele estava envolto em vestes confortáveis dentro de seus aposentos, seu cabelo dourado descansando suavemente em seus ombros. Uma luz vermelha escura brilhava sob esse cabelo dourado, fazendo-o parecer extremamente sinistro. Leilin não tinha assumido completamente a forma de pesadelo, mas seu corpo estava coberto de runas vermelhas escuras. Uma linha vermelha apareceu na testa, irradiando uma luz de sonhos. Neste estado, ele foi capaz de compreender o poder da fé e emoções muito mais fácil. Usando Adrian Force como um catalisador, ele podia ver as ações de cada pessoa que ele cantava seu nome, suas alegrias e tristezas, e tudo mais. Depois de entrar no reino lendário, seu corpo e alma alcançaram uma melhoria por excelência, o início de sua jornada para a divindade. Um lendário já podia sentir a fé de qualquer adorador e até responder em troca. Se alguém fosse capaz de reunir seguidores de devotos, eles poderiam acumular fé por um longo período de tempo, progredindo em sua própria força e dando origem à divindade. Eles poderiam até acender seu fogo de Deus, tornando-se um semideus. No entanto,
Todas as igrejas suprimiram os adoradores de qualquer um que não tivesse se tornado um Deus completo. Esqueça os lendários, até os seres divinos e os semideuses não foram poupados. Esta regra tácita mostrava a Leilinha a hostilidade que os deuses tinham em relação a alguém que se unisse às suas fileiras. A menos que alguém pudesse se tornar um deus imediatamente, ou tivesse o apoio de um deus poderoso, era muito difícil para um ser partir do plano material alcançar a divindade. Este era um caminho perigoso cheio de perigos. O salão divino agora estava extremamente lotado, e eles não queriam ver outros recém-chegados se juntando a eles. Mesmo sem este legendas, lendários, seres divinos e semideuses ainda acham difícil competir com as igrejas dos verdadeiros deuses. Leilin suspirou. Peritos lendários só podiam responder vagamente às orações, e os seres divinos só podiam responder com mais clareza. Os semideuses podiam conceder feitiços divinos, mas apenas até o nível 5. Somente aqueles deuses verdadeiros que tinham sua centelha divina eram capazes de conferir o posto 1 para classificar 9 magias divinas. As pessoas comuns do plano material principal não eram tolos. Era óbvio quem eles escolheriam nesta competição. Os deuses haviam alavancado muitas restrições sobre os poderosos mortais, tudo para proteger a fonte de sua fé. Embora eu ainda seja apenas um lendário recém-avançado, minha sensibilidade ao poder da fé é maior do que alguns deuses mais fracos graças à visão do sonho. Além de não ser capaz de dar feitiços divinos, sou muito diferente comparado a um deus verdadeiro. O ponto mais crucial é que o Nightmare Absorption pode até absorver o poder das emoções. Essa fonte de força é maior do que os verdadeiros deuses. Leilin avaliou suas forças e vantagens. A resposta de um lendário às orações de seus seguidores era como a de um antigo andfone com um sinal ruim. O pesadelo à absorção era como uma antena extra, ampliando enormemente a sensibilidade de Leilin para os sinais que recebia. Embora o poder das emoções fosse mais fraco do que o da fé, havia mais fontes disso. A qualidade pode não ser igual, mas as emoções superaram em muito a fé em quantidade. Isso era muito rude e complexo para os deuses usarem, mas a absorção de pesadelo desconsiderava tais coisas, permitindo que Leilin fizesse uso efetivo desse poder. Aumentou a probabilidade de ascensão de Leilin mais de 5 vezes. E, de fato, isso era o que Leilin estava olhando agora. Tendo se tornado um lendário, ele colocou sua visão sobre a divindade. Ele não pôde parar seus passos por causa de um pouco de elogio e admiração daqueles no mundo secular. Ele sempre teve que olhar para as estrelas acima. Para se tornar um verdadeiro Deus, não se deve carecer de Godfire ou divino. Godfire é apenas uma transformação da divindade, uma vez acumulada até certo nível. Para alcançar o nível divino, o lendário primeiro tem que compreender as leis, combinando-as com o poder da fé de seus adoradores. Leilin já tinha muita experiência em todos os aspectos necessários para sua ascensão à divindade. A fé de seus adoradores e o poder de suas orações podem ajudar os deuses a compreender as leis, permitindo-lhes formar uma estrutura especial chamada divina hierarquia. As leis do mundo dos deuses são realmente muito bizarras, pensou Leilin. Quanto à centelha divina, era um emblema da força de um deus. Somente aqueles que ascenderam para se tornar um deus verdadeiro poderiam possuir isto. O reino divino também era algo que apenas os deuses verdadeiros possuíam. Era um avião externo usado para acomodar as almas de seus adoradores, e também servia de esconderijo para eles mesmos. Em seus reinos divinos, os deuses podiam exercer um poder incrível. Os antigos magos não entenderam isso durante a última guerra e alguns até morreram devido a esse erro. A centelha divina e o reino divino não estão muito distantes no futuro. O ponto mais crucial é aceitar alguns possíveis adoradores e tentar obter a divindade. Eu posso então continuar a acumular adoradores, logo ascendendo o meu Godfire para me tornar um semideus.
Preciso selecionar meus primeiros adoradores com cuidado. Suas orações e filosofia afetarão meu domínio e meu reino divino. Os clérigos serão os mais importantes. Eles ajudam a criar deuses. Lei Lin começou a sentir-se bastante irritado ao pensar nesse ponto. Embora os mares ao redor do reino da Ambrat estivessem à sua disposição, essa era uma área em desenvolvimento. Não havia muitas pessoas cultas e civilizadas aqui. Os adoradores de Belzebu nem valeram a pena pensar. Não seria sábio deixar um grupo de demônios funcionar como sacerdotes e clérigos. Lei Lin suspeitava seriamente que aqueles adoradores orassem até o estômago de Belzebu no final. Uma das razões pelas quais Lei Lin havia aceitado os adoradores de Belzebu era que eles eram um poder estabelecido. Outra foi para aumentar rapidamente a sua própria força. Depois de avançar para o reino lendário, ele estava certo de que ele poderia assumir toda a rede de adoração de Belzebu, e obter uma igreja secreta cujos membros poderiam ser encontrados em todo o continente. Essa estrutura só alimentaria os clérigos da próxima geração. Este foi um atraso preocupante. Ele já havia colocado seus planos em ação, tendo seus seguidores em Dambrat aceitando órfãos e coisas semelhantes, enviando-os ao Visconde Time para treinamento e instrução secretos. Ele também tinha alguns planos para migrar as pessoas para os mares exteriores. Eu preciso prestar mais atenção à raça do Adoradors. Embora os deuses raciais sejam muito poderosos, é muito limitante.